Muito bem-vindas a mais esta live. Hoje iniciando a Semana da Fé, uma grande surpresa para mim. Sim, essa semana eu ia fazer algumas lives, mas eu ia tratar um outro tema e ontem, enquanto eu tava meditando, enquanto eu tava falando com o Sanandinha pediu para falar sobre fé essa semana. E, né, vamos usar o nosso amigo de sempre, o senhor Napoleão Hill. Napoleão Hill é um grande estudioso, né? O trabalho dele foi baseado, foram 25 anos de estudo, estudando por que pessoas prosperavam enquanto outras pessoas não prosperavam. E é por isso que ele acabou criando diversas obras com este intuito, né? Falando sobre o sucesso das pessoas, tá bom? Esse livro aqui ele já tá todo rabiscado, eu já li ele quase inteiro, mas é muito engraçado como toda vez que eu vou ler, parece que eu tô lendo pela primeira vez. E a fé é uma coisa tão importante que ele fala, que aqui ele já falava sobre a fé, né? E o que é fé no olhar do Napoleão Hill, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse encontro dessa noite. Vamos começar esse encontro fechando os nossos olhos. Conectando com o nosso coração, colocando os pés no chão, sentindo a sua conexão com a terra, com tudo. Deixa eu descarregar tudo. Descarregar toda a energia, todo o excesso de energia. Descarregar o dia. Vamos pedindo para Deus te conectar com o seu coração, criar uma grande pirâmide de proteção. Escudo Maháriko ativar agora. Escudo Maháriko ativar agora. Escudo Maháriko ativar agora. No centro do seu coração, aquela centelha divina, ela vai crescendo. Ela vai trazendo para você todo o amor, toda a luz. Vai trazendo. Conecta com o seu coração. Se conecta com o que é fé. O que é fé. Sabe que ontem, quando eu fui fazer a live, quando eu fui fazer meu planejamento da semana, do mês, né? Me veio, faça a Semana da Fé. E aí eu fiz uma pergunta, mas como que eu vou fazer tal coisa? Ele falou, aí é a nossa parte, você vai ter que confiar, você vai ter que ter fé. E agora eu ouvi a mesma coisa. Que a gente precisa confiar e ter fé. Uma fé genuína.
Não a fé de tô aqui confiando, me dá o que eu quero. Uma fé de entregar. Uma fé de entregar o seu melhor até o do tempo. O tempo todo. Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão em que tá muito difícil confiar. Em que tá muito difícil acreditar. Que tá muito difícil ter fé. Você pode agora, por favor, destruir, descriar tudo isso? Só dizer sim. Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão. Que a sua luz tá tão fraquinha que ninguém mais te vê, porque você deixou as pessoas acabarem com a sua luz. Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão que você permitiu que as pessoas destruíssem a sua luz. Você pode agora, por favor, destruir, descriar? Todos os lugares, tempo, espaço, dimensão. Que seu coração perdeu a capacidade de acreditar na fé, de acreditar em si mesmo. Você pode agora, por favor, destruir, descriar? Todos os lugares em que você está tão preocupada com as contas, com o futuro, com o amor, que tá difícil soltar, tá difícil acreditar. Você não permite que isso tudo seja destruído, descriado, que seja instalado em você a percepção mais elevada do Criador de tudo que é, de que soltar é a melhor forma e que você já sabe como soltar, de que você já sabe como entregar e que isso tudo chega até você com total graça, alegria e facilidade. Vamos levar a mensagem de hoje para mais pessoas, gente. Vamos mandar essa live para alguém. Vamos, manda para aquela amiga, pra gente começar agora a falar de fé. Napoleão Hill. Ele tem um capítulo inteirinho só falando sobre fé. A gente não vai falar sobre ele hoje o dia inteiro, ele inteiro, porque eu quero trazer umas outras coisas para vocês amanhã. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé, tá bom? Então ele fala que a fé é o alquimista a fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo se apossa da combinação, transformando-a em seu equivalente espiritual, que é até então transmitido pela inteligência infinita, como no caso da prece. Então o que ele quer dizer aqui? Que quando a gente tem fé, a gente emana um pensamento, uma vibração que se conecta ao nosso subconsciente. Essa vibração, ela tem o poder de criar algo igual do ponto de vista espiritual, quando conectado à luz do universo, tá? Ele fala que as forças mais poderosas que existem é a fé, o amor e o sexo. Quando as três estão juntas, eles têm o poder de colorir a vibração do pensamento, de maneira que chega de forma imediata ao subconsciente, onde ela é transformada em seu equivalente espiritual. Ou seja, é a única forma de se obter uma resposta da inteligência infinita. Aí ele fala que a fé e o amor são psíquicos e são ligados
ao lado espiritual do homem, e que o sexo é puramente biológico, relacionado somente ao físico. E que a mistura ou a combinação dessas três emoções abre uma linha direta de comunicação entre a mente finita e pensante do homem, a inteligência universal. Aqui nós vamos fazer um parênteses, porque a gente precisa entender que Napoleão Hill era um homem de 1920. Ele tem um capítulo aqui só falando sobre a energia sexual, tá? E naquele momento, naquela época da vida dele, a energia sexual era somente trabalhada através do sexo. Só se falava desta forma sobre energia sexual. Hoje já se sabe que existem várias formas de se trabalhar a energia sexual. Você não é apenas o sexo. Então, por exemplo, esse meu momento de ação aqui, de eu estar aqui fazendo essa live, é através da minha energia sexual. Então, a minha fé, ela tá no que eu acredito, de eu estar aqui firme e forte. O amor tá na doação, tá na entrega. E é o sexo, é a energia sexual que faz eu ter essa ação, ter essa atitude, ter essa vibração que conecta contigo. Então, é só um pequeno adendo aqui sobre sexo. Então, a energia sexual, ela é primordial para que seus sonhos aconteçam. Por quê? Porque é ela que te dá a ação. Porque quando a gente faz uma sessão de Kundalini, as pessoas saem criando um monte de coisas, porque a gente ativa a energia sexual delas, tá? E com essas ações, elas conseguem ter os resultados que elas tanto desejam, tá bom? Como desenvolver a fé? A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente, empregando-se do princípio da autossugestão, né? Naquela época, né, de novo, Napoleão Hill, ele só tinha uma ferramenta, que é a autossugestão. Nós vamos falar dela amanhã. A autossugestão nada mais é do que ficar falando frases, ficar induzindo, né, que hoje a gente já sabe que a lei da criação, da cocriação, faz isso pela gente, tá bom? Na verdade, todas as estratégias que a gente usa é para convencer o nosso subconsciente de que a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo, tá? Então, o subconsciente, ele vai desenvolvendo essa fé, né? Seguida de planos definidos para a realização do seu objetivo. Por que hoje em dia eu tenho pegado mais no pé das pessoas em agir? Porque é na ação também que você consegue trazer mais clareza. É na ação que você consegue sentir, é uma forma também de vibração quando a gente tá querendo um plano, além de ser realmente o caminho que faz a gente conquistar aquilo que a gente quer. Hoje, por exemplo, eu rodei uma série de stories falando sobre isso. Lembra? Estamos em abril. Parece que foi ontem que a gente estava estourando champanhe no Ano Novo. E aí esse efeito Ano Novo faz com que a gente tenha um monte de sonhos, de planos, de desejos. Mas aquela montão de meta num papel, sem você ter feito nada até agora, não vai te trazer resultados. O resultado vem da ação, vem do agir. E é sobre isso que ele tá falando aqui, tá bom? Deixa eu pular pra cá. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. As emoções ou porção sentimental dos sentimentos são fatores que emprestam vitalidade e ação a esses pensamentos. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma ação maior do que qualquer um deles isoladamente. Já expliquei o porquê, tá? Aqui o que ele tá falando? A mesma coisa. Ó, gente, é matemática, tá? É matemática. Opa, peraí, que até foi. Cocriação é matemática, tá? Como que se cocria? Como se cocria? Você vai lá e conecta com o seu desejo com o desejo da Terra, com a mente infinita, certo? Só que para você conquistar aquilo, você precisa se manter naquela vibração o maior tempo possível. Por que a maior parte dos terapeutas, mesmo tendo técnicas
fenomenais, eles não cocriam a realidade que eles tanto desejam. Porque faz uma meditação meia boca de 10 minutos e passa o dia inteiro olhando para uma realidade que não é a que ele gostaria. E aí aquela vibração baixa. Matematicamente, a sua vibração ela não tá boa. Ela não tá boa. Ah, eu limpei a crença. Limpou a crença e depois continuou falando besteira. Deu no mesmo. Foi a mesma coisa não ter limpado a crença. Por que que a ação é tão importante? Porque a ação te coloca num lugar de caminhada. Num lugar em que o progresso ele é mais importante do que o próprio resultado. Você chega no final do dia com aquela sensação de assim, eu fiz o que eu pude. Eu estava me movendo, eu estava me movimentando. E isso faz com que você comece a ter os primeiros resultados. Isso aumenta a sua vibração. Tem muita gente hoje em dia, gente, que não falta. Sabe o que tá faltando? Tá faltando ação. E ação dirigida. Outro dia eu vi um vídeo do Abraham Hicks, que ele falava assim, que a maior parte das pessoas, elas estão somente ocupadas. Elas num dia estão recolhendo um mato, e no dia seguinte elas estão recolhendo o mesmo mato em outro lugar. Elas tiram a sujeira daqui, colocam aqui. Aí no outro dia elas limpam daqui, vem pra cá. Então tomem cuidado e observem se vocês não estão fazendo a mesma coisa. Estamos numa virada de mês, gente. Você já tem que saber, você já tem 3 meses do ano das metas que você quis. Se você não fez nada, tá na hora de você fazer. Se você fez e não deu certo, tá na hora de observar. O que deu certo, o que deu errado. Pra você descobrir se você vai seguir fazendo ou não, tá bom? Existem milhões não somente os impulsos mentais misturados à fé que podem atingir e influenciar o subconsciente, mas também os que foram mesclados a qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. A partir dessa afirmativa, você pode entender que o subconsciente dispõe da mesma agilidade para transformar em seu equivalente material tanto o impulso mental de natureza negativa ou destrutiva, quanto o impulso mental de natureza positiva ou construtiva. Ou seja, gente, dá o mesmo trabalho que você tem para criar o que é ruim, você tem para criar o que é bom. Guardem isso para a vida de vocês. Existem milhões de indivíduos que acreditam ser condenados à pobreza ou ao fracasso por alguma estranha força sobre a qual creem não terem controle. São eles os criadores da própria infelicidade, em razão dessa crença negativa que é captada pelo subconsciente e traduzida em seu equivalente material. Mas Loreta, e se eu tiver algum emaranhado? Se eu tiver com algum contrato? Você vai lá e desfaz e segue a vida. Nossa, mas tem muita coisa. Você vai limpando um por um, vai caminhando, limpando um por um, vai caminhando, limpando um por um. É a vida. É a vida. Lembra? O mesmo esforço de criar o que é positivo você tem para criar o que é negativo. Lembra disso? Não esqueçam disso. Isso é vital para vocês. Tá entendido? Olha só, não há nada que impeça você de enganar o seu subconsciente dando-lhe instruções por meio da autossugestão. O que ele tá querendo dizer aqui? Não importa o que você pense, você tem como mudar isso, né? Sempre que você conversar com seu subconsciente, proceda exatamente como se já possuísse o bem material que deseja. A perfeição vem com A perfeição vem com o exercício, não basta ler as instruções. Ou seja, vamos fazer. Tem que fazer, gente. Tem que fazer. A mente acaba por absorver a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e saberá por que é essencial fazer das emoções positivas as forças dominantes da sua mente, eliminando as emoções negativas. A mente tomada por emoções positivas torna-se um abrigo favorável para o estado de espírito conhecido como fé.
A fé pode, à vontade, transmitir ao subconsciente instruções que são aceitas e rapidamente postas em ações. Em ação. A gente amanhã vai falar sobre autossugestão, tá? Mas eu quero ler um texto para vocês, que eu adoro. Tenha fé em você, fé no infinito. Antes de começar, vamos relembrar isso. A fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes em voz alta. Fé é o ponto de partida por toda acumulação de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pela lei da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, combinado à prece, abre um canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente infinita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento por meio do qual as forças cósmicas da inteligência infinita podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Todas essas afirmações podem ser provadas. A prova simples e facilmente demonstrada está ligada ao princípio da autossugestão, que nós vamos falar amanhã, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu quero só pegar um adendo aqui, que ele fala sobre milagre. A essência dos ensinamentos nada mais era... Cadê? A essência dos ensinamentos das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretados como milagres, nada mais, nada menos do que fé. Se existe o fenômeno chamado fé, ele é produto desse estado de espírito chamado fé. Nós vamos falar sobre isso, acho que na quarta-feira, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Valeu a pena estar aqui? Valeu a pena? Se você... Enquanto vocês falam se valeu a pena, e eu dou alguns recados, eu vou ler mais um pedacinho aqui. Esse aqui eu vou ler amanhã. Esse aqui eu vou ler amanhã. Gente, é isso. Por que estamos falando de fé? Porque olha só, estamos em abril. Se você já vem há alguns anos tentando ser terapeuta, tentando viver de terapias, tentando atrair clientes e não tá conseguindo, e nós agora em abril, você ainda não conseguiu mudar os seus resultados, possivelmente a sua fé tá bem abalada. Quem aqui tá com a fé abalada? Quem aqui tá começando a duvidar de si mesmo ou duvidar do todo, do seu projeto de vida, da sua própria capacidade? A gente precisa fazer algo agora. Agora. Senão você vai chegar em dezembro com a mesma listinha de metas dos últimos 3 anos. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu realmente não quero que isso aconteça com você. E é por isso que eu tô chamando a sua atenção agora. Aproveitar que o primeiro trimestre do ano já foi. Aproveitar que você ainda tem 9 meses do ano. Aproveitar que estamos no início de mês. Para você criar uma nova realidade para você. Só que isso só vai funcionar se você fizer coisas diferentes. Não dá mais para ficar achando que você vai se virar sozinha no Instagram. Não dá mais para você achar que o cliente vai brotar. Que tá te faltando alguma formação. Que você tem alguma crença. Você tem um monte de crenças. Se você for esperar liberar todas elas, você não vai nunca. Você não vai fazer nada nunca. Você vai continuar a vida inteira esperando isso tudo acontecer. Se não agora, quando? No final do ano? Quando eu tiver dinheiro? Verdade. Verdade. Verdade que você ainda dá essa desculpa de dinheiro. Sério. Sério. Eu tenho minhas dúvidas quando a pessoa fala sobre dinheiro, porque eu tenho tantas pessoas
que falam que o problema é dinheiro, no dia seguinte tá se inscrevendo numa nova formação, tá viajando, tá comprando tarô. E você, e a sua cura, onde ela fica? E eu vou além. Você colocou o dinheiro na frente da sua cura. Você colocou o dinheiro na frente de tudo. Até de você mesma. Onde está a tua fé? Se você... Meu Deus do céu, outro dia eu vi uma frase que faz todo sentido. O John falou. Se você confia no seu dom, se você confia... Você não precisa nem confiar muito no teu dom, não. Mas se você confia que você tem uma missão nesse mundo e que toda a sua egrégora de luz vai te apoiar, você acha que eles vão te deixar passar fome? Você acha que eles vão te deixar fazer alguma coisa? Será que não tá faltando fé? Fé de verdade? Ou você acha que todo mundo investe com dinheiro sobrando? Ninguém investe com dinheiro sobrando. Poucas pessoas, vai, falando besteira. Mas a maior parte investe contando que aquilo vai te trazer um retorno, que aquele investimento vai ser pago. A Sandra tá aqui, ela é minha mentorada, e no final teve um dia que a gente... Eu vou até printar isso. Que eu falei que um dia eu ia printar e usar num dia, e ela falou, eu não tinha dinheiro pra pagar tua mentoria, foi um ato de fé. Semana passada, ela já teve o valor total da mentoria. Juntando tudo que ela já faturou, tá aí o retorno da mentoria, já pagou. A mentoria já se pagou. E o que ela aprendeu, ela vai levar pra vida. Isso, se ela se aplicar, se ela ficar aplicando, ela tem esse dinheiro voltando pra ela diversas vezes. Será que é fé? Ou será que é dinheiro mesmo? Não será falta de fé? Será que não tá ruim, mas tá quentinho? Tá na merda, mas tá gostosinho? Hein? Será que não tá gostoso o papel de vítima? O papel de boazinha? De abusada? Será que não tá gostoso esse papel? Só que aí pra você sair desse papel você tem que se movimentar. E aí culpar o dinheiro é sempre tão fácil. Porque quando a gente culpa o dinheiro vai embora. O dinheiro foge das nossas mãos. Sabe? Será que é falta de fé em agir? E aí você acha que você vai agir sozinha? Pergunto pra Sandra aqui, eu não saio do pé dela. Eu não saio do pé delas, das minhas mentoradas. Eu não saio do pé das minhas mentoradas pra nada. Pra nada. Eu só saio quando a pessoa desistiu. Aí quando ela desistiu, eu desisto também. Mas ela desistiu antes do que eu. Será? Será que não é ilusão você achar que você vai fazer tudo sozinha? Quanto tempo você tá tentando fazer tudo sozinha? Será que você não tá se sabotando? Será que não é fé? Porque assim, outro dia eu ouvi de um pitch de vendas que eu adorei. E ele falou assim, eu sei que nesse momento, foi o Elton Euler, ele tava fazendo pitch de vendas dele, ele falou assim, eu sei que nesse momento talvez você não confie em mim e nem no método. Ele falou, não tem problema, eu confio. Entra que eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio que quando eu pego no pé das pessoas, eu no mínimo faço ela enxergar aonde ela tá engasgada. E eu vou te falar uma coisa. Posso falhar? Posso. Faz parte. Todos os meus clientes têm resultado? Claro que não. Não sou perfeita. Mas quer que eu te fale uma coisa? Pelo menos você tá tentando algo novo. E não vai ser à toa. Você vai ter aprendizado ali. Você tem que ter fé. Fé de que você vai
com a ajuda de alguém, conseguir caminhar. Fé de que o todo vai te retornar. De que você vai colocar tudo em prática quando tiver alguém pegando no teu pé. Isso é fé. Fé é ação também. Fé não acontece quando tudo tá bem. Fé acontece quando tá tudo errado. Esse talvez seja o meu melhor momento de ter fé. E cadê você? Se eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar, vai embora. Vai caçar quem é. Mas se eu for a melhor pessoa pra te ajudar, tá na hora de você me chamar no direct. Pra gente fazer a sua sessão de diagnóstico. Pra gente entender onde está o seu gap. Pra que as coisas comecem a abrir pra você. Fechado? Esse é meu convite pra vocês hoje. Amanhã eu tô aqui de volta, fechando o campo, tá bom? Fechem os olhos, respirem fundo. Criador de tudo que é, Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, me coloco como corresponsável pela minha vida, pelo lugar onde eu estou, pelas situações que eu criei, e entrego para todas essas pessoas que vão ver essa live ou que estão vendo essa live. Eu faço o convite para elas, que elas também façam o mesmo pedido. Peçam para a consciência infinita enxergar a verdade, a realidade. Enxergar o que é real, o que é verdadeiro. Peça para que você veja o justo, o seu ponto cego. Peça para Deus também te mostrar quem é a pessoa que pode te ajudar. E se essa pessoa sou eu? Se essa pessoa for eu, você vai ter que ter fé e me chamar. É assim que a nossa fé é testada. Hoje e sempre. Fechando todos os portais que foram aqui abertos, selando com a luz crística, desfazendo todos os laços, todas as conexões. Fechando todos os portais e se esse tratamento for necessário, que ele continue no plano astral. Assim é. Arroba. Muito bem, estou esperando as corajosas me mandarem mensagem. Aliás, as mulheres de fé me mandarem mensagem. Um beijo, gente. Até amanhã.